Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Jesus e Jacó, Casas Irmãs, para mais uma noite de reflexão, uma reunião doutrinária e reflexões com nossa querida Neide. Nossa irmã Neide vai falar hoje sobre resiste à tentação. E antes de passar a palavra para ela, vamos fazer uma pausa. Vamos fazer um momento de silêncio. Vamos vibrar, orar pelo nosso planeta. Fechemos os olhos. Vamos imaginar todo o nosso planeta, os continentes, países, principalmente aqueles que estão em conflito. Vamos vibrar paz. Vamos emanar da nossa mente e do nosso coração vibrações de paz. Paz para a Rússia, para a Ucrânia, paz para o Oriente Médio, na zona de conflito, Israel, faixa de Gaza. Eles sintam as vibrações de paz. Paz para a Europa, paz para a África, paz para as Américas, China, Japão, Índia, onde quer que tenha uma zona de conflito, que essa paz emanada de nossos corações possa envolver. Paz, paz, paz. Que Jesus abençoe, ilumine todo o nosso planeta, nossa casa, envolvido pelo manto de Nossa Senhora, do nosso Mestre Jesus, e toda a pleiade de espíritos benfeitores que trabalham incessantemente pela paz mundial. Que Jesus nos abençoe. Está aberto nossos trabalhos. E agora vamos passar a palavra para a nossa querida irmã Neide. Muita paz. Boa noite a todos. Vamos hoje nos reunir mais uma vez para estudarmos um pouco, né, sobre o tema dessa noite, que é um tema assim muito interessante. É o livro de Francisco Cândido Xavier, do nosso Chico, inspirado pelo Espírito Emmanuel, né? E a temática dessa noite, para nós fazermos as nossas reflexões, os nossos estudos, resiste à tentação. Então, é um tema, assim, muito pertinente à nossa vivência, né? Essa resistência. Quando se fala em tentação, realmente a gente já fica meio atento, né? Porque todos nós, na lida diária, na vida carnal, estamos sujeitos à tentação. E Emmanuel faz esse convite, que na verdade é um convite, praticamente uma ordem, né? De maneira que ele usa o verbo no imperativo, né? Ele diz resiste.
Ele não diz assim, vamos resistir, não, é resiste. Ele dá uma ênfase, sim, muito profunda, para que realmente a gente possa resistir à tentação. E a tentação, quando a gente fala em tentação, às vezes vem uma ideia que nós somos até induzidos por outros, né? Quer sejam encarnados ou desencarnados. Mas essa tentação só ganha essa indução quando a gente faz a conexão, a sintonia, ou seja, precisa da nossa permissão. Então, nós podemos observar isso para que a gente não coloque uma tentação que nós venhamos a sofrer, ou seja, a culpa do outro. Não, é responsabilidade nossa. E quando a gente estuda e a gente analisa essa resistência à tentação, nada mais é também do que nós estarmos fazendo uma autoavaliação, um autoconhecimento, né, para que nós possamos conhecer quais são as nossas mazelas, quais são os nossos pontos fracos, porque nós, por mais esforço que façamos, ainda temos uma tendência que é do ser humano, das vezes até por um esquecimento, por uma displicência, um equívoco, cair numa tentação. Então, quando esse texto, inclusive, está lá no Pão Nosso, né, no livro Pão Nosso. E Emmanuel traz para a gente o dizer, né, do apóstolo, que ele fala que no meio desse texto nosso, ele diz assim: entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama: bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Então, bem-aventurado, quando se diz assim, bem-aventurado, quando o apóstolo Tiago, né, disse: bem-aventurado aquele que sofre a tentação, fica parecendo até que está assim enaltecendo, né, aquele que sofre a tentação, que pratica a tentação. Mas, quando ele fala isso, lá no texto do Evangelho, ele diz que bem-aventurado aquele que sofre a tentação, porque se ele resistir, ele vai ganhar a coroa da vida, né? Então, esse bem-aventurado a resistir, que é bem-aventurado aquele que resiste à tentação, é justamente aquele que sofre, que ele fala, não é resiste, que sofre a tentação. É justamente porque se a gente já perceber, aquele é bem-aventurado por quê? Porque aquele que percebe que está sofrendo a tentação, ele tem condição, ou seja, já está usando o discernimento, já tem uma consciência espiritual mais elevada e está realmente procurando resistir. Porque muitos de nós, né, seres humanos, às vezes entramos na tentação, praticamos, vamos levando sem nem perceber que é uma tentação. Ou seja, os vícios, né? As mazelas, os sentimentos mais degradantes. Então, às vezes, a gente vai pelo impulso, né? E quando a gente, como quando o Tiago diz que bem-aventurado aquele que sofre a tentação, é justamente porque aquele que sofre a tentação e resiste à tentação, ele já está percebendo que ele está sofrendo uma influência nefasta. E com isso, ele tende a crescer espiritualmente, a evoluir espiritualmente, porque ele já está atingindo patamares mais elevados. Porque aquele que está muito raso,
ele nem percebe, ele está metido na lama e nem percebe que aquilo é lama, né? Ele não tem essa percepção. Então, Emmanuel nos traz, é, no texto, enquanto o nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Ou seja, nós ainda estamos no mundo de provas e expiações, né? Infelizmente, mas com certeza nós vamos chegar lá e nós vamos sair, né, disso aí. Então, enquanto nós estivermos ainda navegando na inferioridade, nós estamos sujeitos a conflitos, a sofrimentos. Então, para evitar esses sofrimentos, é preciso que a gente também evolua mais e saia dessa zona de inferioridade. Mormente, na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizamos os trabalhos, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Quantas e quantas vezes nós estamos no caminho do bem, nós queremos evoluir e as coisas parecem que andam para trás, não é? Não parece? Nos impede, às vezes vem tormentas, vem coisas que nos tiram assim do ar. Eu me lembro bem, eu até já comentei uma vez isso, não lembro se foi em alguma reflexão ou se foi lá no centro. Na época, eu trabalhava em Itapuã, né? E eu estava fazendo um trabalho assim externo de rua e depois me senti assim. Aí era dia de eu ir para o centro, né? Aí quando eu voltei, quando eu fui para fazer o trabalho, ia fazer contato com pessoas e tudo, aí eu já fui meia cansada, me sentindo cansada. Andando, chega, estava andando assim, mais vagarosa, sabe? E eu era bem mais nova, né? Não é agora, não, eu era muito mais nova do que isso. E então eu fui assim, aí eu digo, oh, meu Deus, hoje eu não vou nem para o centro. Eu estou me sentindo tão cansada que daqui, quando eu terminar esse trabalho de divulgação, eu vou me embora para casa. Aí, nisso, eu fui, fiz o trabalho. Não fiz o trabalho bem feito porque eu estava me sentindo assim cansada. Eu não fiz assim aquele trabalho com disposição. Aí, quando eu ia voltando, já certa que eu ia encerrar minhas atividades, ia me embora para casa, aí eu digo, não, hoje que eu estou assim, cansada, me veio aquela iluminação na hora, é que eu vou para o centro. Na época, eu frequentava um centro na Boca do Rio. Eu vou. Daqui, eu já vou pegar meu ônibus e vou para o centro direto. Vou chegar lá mais cedo e vou ficar aguardando. Rapaz, eu de repente tomei um impulso, comecei a andar rápido, cheguei no local, fiquei ainda, finalizei algumas coisas que eu tinha que finalizar e fui para o centro. Então, nesse momento, eu tive uma intuição e uma ajuda, com certeza, do meu anjo da guarda, que me deu aquela cutucadinha e eu mudei a minha sintonia. Então, quando nós não damos lugar, nós temos essa possibilidade de resistir, né? De resistir à tentação. E aqui, Emmanuel nos fala sobre isso. Então, a gente, às vezes, está no caminho do bem, no caminho da evolução espiritual, e muitas vezes acontecem coisas, obstáculos do mundo,
Obstáculos acontecem várias vezes, muitos obstáculos. Devemos esperar a multiplicação das dificuldades. Então, não é muitas vezes porque a gente está frequentando o centro, está fazendo as orações, está trabalhando também no centro, em qualquer atividade que seja, que as dificuldades não vêm para nós, não. Vêm e vêm justamente para nos direcionar, ou seja, é como se fosse provas para nós alcançarmos patamares mais elevados, né? Então, nós estamos como se fosse umas ondas, né? Que a gente vai pegando e quando a onda já está naquele marasmo, acontece algo que a gente tem que tomar um alerta para subir mais, né? Para resistir mais à tentação. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra. Então, nós ansiamos muito a claridade, nós ansiamos muito a transcendência, a subir de patamar espiritual, de estar mais elevado. É claro que para chegar à elevação máxima temos ainda muito que penar, temos ainda muito que andar, né? Mas todos nós almejamos essa claridade, essa luz da nossa vida. Mas a Emmanuel disse que quanto mais a gente almeja essa claridade, temos milênios de sombra. Então, não vai ser nada fácil, não vai ser nada repentino, da noite para o dia. Então, nós temos que realmente continuar trabalhando e galgando cada dia um pouquinho, né? Fazendo a nossa parte, o nosso dever de casa. Antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. Então, são muitas encarnações que muitas vezes nós achávamos até, ou até mesmo inconscientemente, que viver no mal, viver naquela situação que não é a situação do bem, seja lá ela qual for, né? De raiva, de ódio, de não perdão, de maledicência, de maldade, né? Tudo isso, nós temos milênios de vidas passadas. Então, o que Emmanuel nos traz é justamente isso. Ele nos alerta. E que, para isso, nós temos que ter paciência e perseverança, né? Para nós realmente alcançarmos aos poucos essa transcendência. É por isso que, de permeio, com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Então, justamente porque nós precisamos evoluir em virtude do nosso passado, em virtude do que nós praticamos, vem às vezes várias tentações, aí como ele disse assim, tentações de todos os matizes. Então, vem tentações mais leves e tentações mais agudas, né? Vem sofrimentos que a gente passa numa boa, mas tem sofrimentos que a gente passa perrengue para vencê-los, para sobreviver aquilo, né? Então, é justamente para isso que vem esses matizes, esses vários, como o Emmanuel fala aqui, vários matizes de tentação, para que a gente possa discernir com o aprendizado, com o estudo, com a prece, com a fé, porque nada disso vai ser superado sem esforço. Então, tem que ter esforço e muito esforço, né? E, por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rodeiam
às portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo a porfiada batalha. Muitas vezes a gente está assim, nós estamos frequentando o centro, nós estudamos a doutrina, nós oramos, nós fazemos a nossa parte, e às vezes nós estamos muito confiantes nisso. Mas, às vezes, a gente acredita que estamos já preparados, estamos isentos. Mas, na verdade, nós ainda, como o Emmanuel fala aqui, nós ainda estamos, vamos dizer assim, não mergulhados totalmente, mas ainda temos resquícios dos dragões da animalidade, que é que nós somos seres humanos, mas nós somos animais, né? Animais racionais. Então, nós ainda temos resquícios animalescos na nossa vivência carnal, né? Na nossa vivência carnal. Então, nós, às vezes, estamos achando que estamos preparados, mas, às vezes, vem situações, sugestões degradantes que realmente nos pegam de surpresa. E por isso que nós devemos estar bem atentos para que a gente não caia nessa armadilha, né? Não caia na armadilha. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á delas. Ou seja, Emmanuel quis trazer para nós aqui que nem mesmo a sepultura vai nos onerar dos atritos das trevas. Ou seja, ou encarnado ou desencarnado, nós estamos sujeitos aos atritos, aos ataques das trevas. E por isso nós temos que estar realmente atentos, pautados na fé, na caridade, no estudo, né? Para que nós possamos galgar patamares mais elevados, porque Emmanuel nos diz aqui que a morte da imperfeição só nos livrará delas, só a morte da imperfeição. Ou seja, só quando nós formos perfeitos. Enquanto nós estivermos em perfeição, nós estamos sujeitos a atritos das trevas, tanto o encarnado quanto o desencarnado. Então, a gente precisa realmente caminhar, trabalhar muito, para justamente evoluir e chegar ao patamar da perfeição. Porque somente os espíritos puros, os espíritos elevados, é que não vão sofrer os atritos das trevas. Nós, pobres mortais, ainda a caminho da evolução, estamos caminhando, mas nós ainda somos imperfeitos, certo? Então, ele nos traz não é a morte, mas sim a morte da imperfeição. Então, nós temos que buscar mais e mais e mais a morte da imperfeição, para que essa imperfeição vá diminuindo o máximo para que nós estejamos mais distantes dos ataques das trevas. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demoramos
demorarmos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Então, só os espíritos dotados de plena luz é que obtêm essa libertação. Então, por enquanto, se nós não estamos nessa plena luz, nós ainda não temos essa libertação total das trevas, dos ataques das trevas, nós estejamos, Emmanuel nos fala aqui, que nós tenhamos tolerância construtiva. Porque lá no início, ele falou o seguinte, que por mais que a gente almeje, por mais que a gente tenha boa vontade de atingir a luz, nós já tivemos séculos na sombra. Então, é muito tempo na sombra para, de repente, a gente galgar a luz, não abrir e fechar de olhos. Mas não. Ele aqui nos fala tolerância construtiva em derredor da caminhada humana. Então, nós temos que ter tolerância com nós mesmos e, claro, com os nossos semelhantes, para que a gente possa, aos poucos, galgar essa iluminação e galgar essa luz, até mesmo que não seja plena, mas que seja uma lamparinazinha, e a gente vai ter que fazer esforço, nos esforçar ao máximo para mantermos essa lamparina acesa, né? Então, nós acendemos uma luz, nem que saiba pequena, para essa luz ser cada vez maior, mas o importante é nós mantermos essa luz acesa. A luz acesa através da fé, através da perseverança, através da oração, através do estudo do Evangelho, né? Através de fazer o bem, como Jesus nos aconselha, sem olhar a quem, olharmos o nosso semelhante como um ser espiritual, né? Para nos livrar assim da maledicência, do julgamento. É claro que nós, como imperfeitos que ainda somos, estamos no caminho, caminhando para nos livrar dessa imperfeição. Muitas vezes a gente olha assim e julga, ou acha, critica, né? Mas nesse momento a gente tem que, é como se a gente puxasse o freio, né? Tá o potro solto e a gente, puxa ele para frear, às vezes, o nosso impulso que ainda é um impulso que não é muito elevado. Então, nós temos que ter essa tolerância para que a gente possa atingir e mantermos, mesmo que seja pequena, mas mantermos essa lamparina acesa na nossa vida, né? Aí o que ele faz? Entendendo a transcendência do assunto, porque isso aqui vai muito mais além, né? Não é só resistir à tentação, mas é resistir e não voltar a insistir. Então, aí é por isso que o apóstolo fala que é bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Ou seja, sofre a tentação, reconhece essa tentação e trabalha para vencer essa tentação, para não cair na tentação, né? É um esforço muito grande para que possa realmente galgar essa plena luz, que nós um dia chegaremos a essa plena luz. E Emmanuel nos traz o seguinte, né? Ele diz,
Impossível por agora, ele fala por agora, né? Impossível por agora qualquer referência ao triunfo absoluto. O nosso triunfo, o que nós vamos alcançando, não é absoluto, é, é parcial, é aos poucos, porque vivemos ainda muito distantes da condição evangélica. Entretanto, bem-aventurados seremos, se bem sofrermos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando pouco a pouco. Então, por enquanto, nós não temos triunfo absoluto. Então, quando nós conseguirmos, claro que nós devemos ficar contentes quando a gente sofre. O exemplo que eu citei, eu depois fiquei assim muito contente. Às vezes você diz assim, poxa, eu superei uma raiva, superei uma mágoa. Você deve ficar contente, mas não podemos achar que isso é realmente o triunfo. É uma etapa, né? É um processo que nós estamos vencendo. Há muitos que nós ainda temos que vencer, né? E ele nos fala que nós somos bem-aventurados de nós sofrermos esse gênero de luta, porque quando nós sofremos esse gênero de luta, nós vamos galgando patamares mais elevados para chegarmos realmente à iluminação. E como ele fala aqui, ó, é aperfeiçoando pouco a pouco, a custo do esforço próprio. É aquilo que eu já tinha falado anteriormente. É muito esforço. E é como ele fala aqui, esforço próprio. Ninguém vai fazer esse esforço por nós. Nós temos que resistir à tentação, nos esforçarmos para isso, reconhecermos que existe a tentação, nos esforçarmos para resistir, vencer e não voltar a cair na mesma tentação, até que venha outra, mas que nós estejamos bem atentos e alertas. Aí ele diz aqui, a fim de que não nos entreguemos inermes, ou seja, sem resistência, né? As sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Então, é o convite que ele nos faz aqui no final do texto, para que nós não nos entreguemos sem resistência. Porque muitas vezes na nossa vida, ou até mesmo as pessoas que ainda não têm uma consciência espiritual um pouco, não falo elevada não, um pouco mais elevada, né, que está caminhando, que ainda está muito raso, muito na materialidade, deixa a vida me levar, como diz a música, deixa a vida me levar, me leva eu. Porque não está nem tomando conhecimento, ou seja, não está nem percebendo que está sendo arrastado sem nenhuma resistência para aquele mal, para aquela treva, para aquela condição degradante, né? Mas quando nós temos um pouco mais de consciência espiritual e temos que lutar e nos esforçar para isso, justamente Emmanuel nos faz esse convite para que nós não nos deixemos arrastar sem resistência. Ou seja, a nossa resistência contra o mal, contra a treva, contra aquela situação degradante,
para que nós não nos tornemos meros instrumentos do mal. Então, é preciso esforço muito grande da nossa parte, e como Emmanuel nos diz aqui, nós é que temos que fazer por nós mesmos. É um estudo aprofundado do autoconhecimento para a gente, é sentir, é todos os dias analisar aquilo, qual é o nosso ponto fraco, qual é o meu ponto fraco, onde é que eu estou, fazer aquela análise de Santo Agostinho, né? Que no livro dos Espíritos nós temos essa orientação. E até eu ouvindo uma palestra, né? E sobre essa situação de resistência ao mal, de resistência, de você reconhecer a tentação e resistir, o palestrante citou a questão 912 do Livro dos Espíritos. E aí eu fui pesquisar, né? E a questão é o seguinte: Allan Kardec pergunta, qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? E aí os espíritos responderam: praticar a abnegação. Então, quando nós praticamos a abnegação, nós temos a possibilidade de resistir à predominância corpórea. Essa, então, é a nossa reflexão. Que Jesus nos abençoe e nos dê realmente força, coragem, para que a gente possa resistir à tentação. Bem, vamos passar agora para o nosso momento de aproveitando também essa reflexão, né? Esse clima de estarmos procurando e nos esforçando o máximo para atingir a luz, a luminosidade. Nós vamos passar no momento para o nosso atendimento espiritual, onde os espíritos mais elevados, mais iluminados, vão nos apoiar nesse momento, vão trazer um pouco da sua luz para nos banhar, para nos iluminar, para nos proteger e nos guiar. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos respirar tranquilamente, acalmando mais e mais a nossa mente, os nossos pensamentos. Vamos elevando o nosso pensamento ao alto, sentindo a conexão com a luz divina. E nesse momento, cada um de nós, no seu local escolhido, vamos alinhando a nossa coluna, vamos ficar em posição de recepção, de recebimento, para que possamos receber essa energia vinda de nossos irmãos mais elevados, nossos irmãos espirituais, amigos, benevolentes, caridosos. E cada um em seu lar vai receber essas bênçãos divinas através dos nossos atendentes espirituais.
Então vamos conectando também com o nosso anjo guardião, para que ele esteja juntamente com esses espíritos benevolentes. E vamos sentir essa energia sobre o nosso coronário. E sentindo a luz envolvendo todo o nosso corpo físico, mental, espiritual e também o emocional, para que possamos equilibrar todos os setores, todos os nossos corpos, para que possamos sentir essa energia sendo emanada para nos alimentar e nos fortalecer, equilibrando todos os nossos pontos de energia, todos os nossos pontos energéticos. Vamos sentindo, respirando, inalando. Respire profundamente e sinta esse ar entrar e sair das narinas, inalando fluidos positivos que são derramados no ambiente. E que essa energia luminosa nos fortaleça, nos equilibre, não só a nós, mas todos aqueles que estão conosco, encarnados e desencarnados. Que essa energia vá a todos os lugares, a todos os cantos do nosso lar, limpando, retirando todos os miasmas, que envolva também todos os nossos familiares, com proteção, com luz, com paz, com harmonia. Vamos também expandindo essa energia trazida por nossos atendentes espirituais. Vamos expandindo como farol. Vamos absorvendo essas energias e nos transformando em faróis, iluminando a tudo e a todos ao nosso redor. Vamos mantendo essa luz, essa paz e emanar também luz e paz, harmonia para todo o nosso planeta, para todos aqueles que necessitam desses fluidos benéficos, desses fluidos positivos, dessa emanação de luz divina. Envolvidos nessa energia, através dos nossos atendentes espirituais, nós vamos agradecendo ao Pai que permitiu que eles viessem ao nosso encontro, que viessem ao nosso auxílio, e agradecendo a benevolência de todos eles, a benevolência do nosso anjo guardião, dos nossos atendentes espirituais.
agradecendo. E vamos aos poucos retornando à nossa realidade, envolvidos em muita luz e muita paz. E que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acalme, nos proteja hoje e sempre. Sempre, sempre, sempre. Gratidão eterna